Olha que eu vou falar um pouquinho mais em qualquer relacionamento. Quando ainda existe diálogo e carinho, há possibilidades. Mas vamos imaginar isso de um outro lado. A partir de agora, na Santana FM, momento Vida Leve e Saudável. Então vamos lá. Você quer entrar em contato comigo? 429-9992-0018. Lá você pode marcar a sua consulta para ver como você quer ser cuidado, se você quer fazer terapia individual, terapia de casal, terapia familiar, ou você está precisando de uma terapia que tem a ver com o seu trabalho, com o seu andamento ali, o que está faltando para você? E dentro disso tudo tem análise corporal, que é a forma de ver os seus traços de personalidade, seus traços de caracteres. A sua vida é importante, a minha vida é importante, a vida do Mauro é importante para o Mauro, a minha é importante para mim e a sua é importante para você. A medicina com relação à fé dentro da relação a dois. Se a gente for olhar, ouvinte, rádio ouvinte, se a gente for olhar, imagina você, quanto tempo por dia você fica no seu celular? Quanto tempo por dia você fica na televisão? E quanto tempo por dia? Isso não daria umas 2, 3 horas no mínimo? E então, a medicina diz que a fé ajuda muito, que as orações ajudam muito. Mas muitas vezes nós estamos muito complicados no nosso relacionamento, voltando ao relacionamento de casais, nós estamos muito complicados ali, a gente não está mais se entendendo, nada está mais fluindo, tudo parece que está indo para os lados, para trás. E se a gente fizer esse mesmo caminho que fala a medicina? Que para um casal melhorar também poderia se olhar para essa fé, olhar para essa espiritualidade, olhar para movimentos de oração. Será que não mudaria várias coisas? Porque sair de uma relação e entrar numa outra vai ter problemas também. Eles não vão embora, eles só vão mudar de figurinha. E às vezes eles até aumentam. Mas, a maioria das vezes você consegue. Por quê? Porque naquela relação você não tem mágoas do passado. Vai começar a partir dali. Então veja, quando em qualquer relação, quando ainda existe diálogo e carinho, tudo pode mudar. Veja, em qualquer relacionamento, o primeiro limite para decidir se vale a pena continuar juntos é o respeito mútuo e a saúde emocional. Se tiver saúde emocional, ou seja, não houve tantas palavras que diminuíram, ou que foram bem desagradáveis, ou que foram injúrias, um monte dessas situações, ainda dá tempo. Quando ainda existe diálogo, carinho, vontade de crescer lado a lado e disposição para enfrentar os desafios em conjunto, ainda há sinal de que isso pode dar certo. E aí há sinais claros que a relação tem chance de seguir. Nessa chance buscando ajuda por terapia. E aí vem o belo e o bom do outro lado. Também existe a situação um pouco desagradável. Quando que o casal busca terapia? Quando realmente está em situação muito delicada. Então eu convido vocês, eu convido você também, você rapaz, você moça, você idoso, você idosa que tem dificuldades, vocês casais, não deixam para estragar o carro completamente para levar na oficina. Não deixe que vocês se estragam completamente para vocês começarem a buscar ajuda. Porque muitas vezes vocês podem ter essa ajuda de uma maneira mais leve no cotidiano. Ah, eu quero, eu sei, eu vou, eu faço por mim, mas você está muito no senso comum. Dentro desse senso comum, se não houver fé, se não houver espiritualidade, muitas vezes nós vamos no caminho que não tem volta. Você sabe que onde Deus não faz parte, alguém ocupa o lugar. Que eu não vou falar, você deve saber, rádio ouvinte. Onde Deus não está, alguém ocupa o lugar. Então precisamos ter um pouco mais esses sinais claros na nossa vida. Ah, mas eu acho que não vai dar mais. Bom, aí é uma outra situação, mas eu vou chegar lá e falar um pouco sobre isso. Aí alguém perguntou outro dia para mim, tá, Lourdes, mas o que é fé? O que é fé? Rádio 20. Eu me abasteço diariamente, todo minuto, a cada minuto, não sei quantas vezes, da minha fé. Eu não vejo ar, eu não vejo vento. Mas com ele eu estou em pé. Com ele você, Rádio 20, está em pé. Isso é fé. O vento está aí. Eu não o vejo, mas eu sei que ele me mantém em pé. E olha, de graça. A fé também é assim. A espiritualidade também é assim.
Agora, às vezes, ou normalmente, ou sempre, precisa vir daqueles momentos que você para com uma oração, que você para ler uma palavra, que você para pensar um pouco, meditar um pouco. Isso sim, da mesma forma que o ar é de graça, eu não o vejo e eu todo momento estou inspirando e respirando, inspirando e respirando. Por outro lado, eu também preciso de mais uma coisa na minha vida, e isso eu enxergo, que são os alimentos. O caro é o combustível. Então eu enxergo que eu preciso me alimentar além desse ar que eu tenho de graça. Então, se a vida de casal, a vida de vocês como marido e mulher não está bem, por um lado é a espiritualidade e a fé, esse vento que você não enxerga porque você precisa fazer essa parte. Por outro lado, se alimentar de coisas corretas. Procurem ajuda, às vezes isso está faltando, porque muitas vezes esse senso comum está te levando para um lugar que chega uma hora e não tem mais volta. Então, procure esse alimento espiritual e também esse alimento de cuidado, de fazer algo por você. Então veja por um lado bom, vamos falar um pouquinho para o lado bom e para o lado ruim. Para o lado bom, pequenos gestos de cuidado, a capacidade de ouvir e a lembrança de bons momentos vividos são forças que sustentam a esperança de continuidade. Estão cuidando do limite. E aí a pergunta, qual é esse limite? O meu limite pode ser diferente do seu rádio ouvinte. O meu limite vai ser diferente do meu cônjuge. Então eu sempre vou ter que ver, mas qual é o meu limite? E lembrando, meu limite termina exatamente onde começa o direito do outro. Quando eu estiver invadindo o direito do outro, eu estou usufruindo de um limite que já não é mais meu. Preciso ter esse cuidado. Antes que as palavras se tornem insuportáveis, antes que não tem mais uma possibilidade de vida, antes que as agressões começam a acontecer. Então, o que pode acontecer de bom e de ruim? Você fazer a sua parte. Veja, eu estou falando vários dias, várias terças-feiras sobre o casal, sobre a vida de casal. Hoje eu estou falando desse remédio, que é a fé e a espiritualidade, como um vento que te deixa vivo e você não enxerga, mas você sente, você não tem como não sentir, porque ele entra e sai, mas não tem visualização. Como a fé e a espiritualidade também não tem visualização. Mas as orações já tem sim, ou porque você está lendo alguma coisa e está visualizando, ou você tem essa oração espontânea já correta dentro de você. E por outro lado, essa necessidade de se alimentar. Por um lado, do alimento que sustenta o seu corpo e por outro lado, o alimento que pode estar sustentando essa negação que você está sentindo dentro de você ou vocês como casais. De não só ir pelo senso comum, mas de se permitir ir também um pouco por uma realidade. Porque, lembrando, dentro da análise corporal e comportamental, a gente tem os 5 traços de caracteres. Quem ouviu ou quem foi assistir o filme Divertidamente vai lembrar dos 5 bonequinhos lá. São os 5 traços de caracteres. Quando você vai lá fazer a análise no meu consultório, você automaticamente vai entender esses 5 traços de caracteres e o que eles fazem em você de bom e não bom, de tristeza ou de alegria, e de dor ou então de recomeço. Precisa fazer análise para saber quais são os percentuais que você tem desses bonequinhos. E veja, quantas vezes eu pego casais que a mesma frase dita por um, ela sinaliza uma coisa por um, mas ela sinalizou outra coisa totalmente diferente por outro. Por exemplo, estão com uma conversa difícil e um dos cônjuges fala assim, mas um tempo atrás você fez assim, assim, assado. O outro já fala assim, sempre nesse assunto. Talvez não fosse sempre, mas a forma de rebater rapidamente é sempre nesse assunto. Pois é, talvez esse cônjuge nunca conseguiu fechar esse assunto. E se você nunca permitiu fechar esse assunto, ou se você não se permite entender que ele também possa estar certo, e que você também esteja certa, porque a partir dos traços de personalidade, entendemos claramente que o que eu entendi nesse momento, você pode ter entendido de uma forma diferente. Não que você esteja errado, não que eu esteja errado, mas nós entendemos a mesma coisa de uma forma diferente pelas percepções que nós temos nos nossos traços de funcionamento.
Então, dos problemas não precisariam existir se você se desse, se permitisse também. Como você abastece sua geladeira para ter comida, como você abastece o seu carro para ter combustível, vocês se permitam abastecer também da fé, da espiritualidade, e por outro lado, de terapia, para vocês entenderem melhor a vida de vocês. Isso é de suma importância. Então, veja, por um lado eu falei dos cuidados e da capacidade de ouvir. Por outro lado, quando o que prevalece são as mágoas acumuladas, a falta de confiança, a ausência de apoio ou desinteresse em buscar mais soluções, isso pode ser um sinal de que a relação já não cumpre seu papel de parceria. Já é uma relação doentia. E se ela está doentia, vamos buscar ajuda. Lembrando que hoje eu comecei o programa falando assim, horas e horas no celular, que pode ser 3 a 4 horas por dia, e a medicina falando que a fé ajuda muito na recuperação das pessoas como no estado doentio. E que essa mesma fé, essa mesma espiritualidade, movidos de orações, de lugar para fazer isso, pode também reavivar casais, reavivar essa espiritualidade, fazendo com que a relação continue melhor. Por quê? Porque muitas vezes a única coisa que falta nesse casal é um pouco mais de respeito e consideração. Às vezes essa é a única coisa. Então, lembrando, se o convívio se tornou pesado, sem espaço para alegria ou crescimento, é preciso reconhecer que talvez o ciclo fechou. Tenha terminado. A dificuldade em enxergar um futuro juntos é um alerta importante. Busquem ajuda, tudo pode ser diferente. Então, busquem ajuda antes que vocês se machucarem tanto. O equilíbrio está em avaliar com serenidade. Ainda existe vontade de investir na relação e construir novos caminhos? Ou apenas medo de romper? Medo de que possa vir pela frente? Olha, estou dando ideias de que você pare para pensar um pouco melhor. Continuar juntos exige esforço, recompensa quando há amor e respeito. Veja, separar-se por sua vez pode ser doloroso e às vezes é um passo difícil, necessário para ambas reconhecer paz e felicidade. Quantas vezes um dos cônjuges começa nessa ideia de que não dá mais, então vamos nos separar, os dois acordam para a vida e acordam para essa relação. Então, o meu número para você pedir ajuda, para você fazer uma primeira consulta, para vocês fazerem uma primeira consulta é 42999920018. Vamos trabalhar, viver bem e bom dia Mauro, e até terça que vem. Tchau! Momento de oração. Você é gestante e fecha seu ciclo de gestação esta semana, ou por algum motivo seu bebê se adiantar. Bom momento para você, mamãe, e para o seu bebê. Você, criança, estude bastante, faça as tarefas da escola tudo direitinho e sem pressa. Se divirta brincando, mas deve ajudar a guardar seus brinquedos depois. Você, adolescente, estude com carinho, se dedique bastante. Fique menos no celular e procure ler livros. Já tem condições de ajudar os pais em algumas tarefas em casa. Vamos todos juntos rezar o Santo Anjo, os pais pelos seus filhos, os bebês que vêm aí, as crianças e adolescentes pedindo proteção. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa